Sejam bem-vindos ao programa Saber Direito Responde. Meu nome é Tiago Felipe Vargas Simões e hoje nós vamos ver as perguntas que nós recebemos ao longo da semana no curso que nós ministramos aqui no programa Saber Direito Aula. A primeira pergunta que nós recebemos aqui vem do Rio de Janeiro, da Silvana Fonseca. Ela pergunta aqui, professor, como se escolhe o regime de bens? O regime de bens ele se escolhe ou ele é aplicado a uma relação de casamento ou a união estável de uma forma muito simples. Havendo vontade dos cônjuges ou dos companheiros em estabelecer uma relação própria no que diz respeito aos seus regimes de bens, eles poderão fazê-lo por pacto antinupcial, para as pessoas que irão contrair um casamento, ou por contrato de convivência, para as pessoas que irão estabelecer uma entidade familiar pautada na união estável. Não havendo pacto antinupcial ou contrato de convivência, o legislador coloca que o regime supletivo, ou seja, o regime que irá regir a vida patrimonial do casal, será o regime tido por legal, ou o regime da comunhão parcial de bens. Uma outra pergunta que vem de Vila Velha, Espírito Santo, Francisco Heitor Neto. Professor, como se altera o regime de bens? O regime de bens ele segue uma tratativa pré-estabelecida pelos cônjuges ou companheiros quando do pacto antinupcial ou contrato de convivência e, ainda que não tenha sido elaborado um pacto ou contrato de convivência, poderão esses cônjuges se valerem de uma inovação que trouxe o atual texto de Código Civil, lá no artigo 1639, parágrafo 2º. Como é que será alterado o regime de bens? Desde que haja uma petição dirigida ao juiz de uma vara de família, é um procedimento de jurisdição voluntária em que ambos os cônjuges deverão assinar essa petição, comprovar que não há nenhum risco de prejuízo ou dano a quem quer que seja dentro daquela relação, ou seja, a qualquer um dos cônjuges ou companheiros, e que também não haverá prejuízo de eventual direito de terceiros. Os terceiros que porventura vierem a manter uma relação com os cônjuges ou companheiros, com essa alteração, eles não terão seus direitos prejudicados. O juiz, se convencendo dessas alegações, poderá, por sentença, determinar a alteração do regime de bens, devendo os cônjuges ou companheiros que foram beneficiados com essa alteração levar essa sentença ao cartório para que se proceda a devida averbação. Só há que se fazer a ressalva que, para que tenha eficácia perante terceiros a nova relação de bens, a sentença também deverá ser levada a registro no cartório de registro geral de imóveis do domicílio dos cônjuges. Uma outra pergunta que vem do Ricardo, de Cruzeiro, Distrito Federal. Quais os regimes aplicados na união estável? Ricardo, na união estável são aplicados os mesmos regimes que são aplicáveis ao casamento. Havendo o silêncio dos companheiros, ou seja, não existindo contrato de convivência que se equipara à figura do pacto antinupcial no casamento, será aplicado por força do artigo 1725 o regime da comunhão parcial de bens. Ou seja, ao regime tido por supletivo do casamento, também é extensivo às suas disposições à união estável. Se não há contrato de convivência, todos os bens adquiridos onerosamente a partir do início da convivência familiar pautada pela união estável, todos os bens adquiridos serão partilhados em igualdade de proporções. É claro que poderá também, desde que seja expresso em contrato de convivência, poderá ser optado o regime, por exemplo, da comunhão universal, o regime de separação de bens e até mesmo o regime da participação final nos aquestos. Só tendo que se fazer novamente essa ressalva. Para que seja aplicado na união estável qualquer outro regime que não seja
o regime da comunhão parcial, há necessidade de expressa disposição contratual nesse sentido. É óbvio que, assim como são aplicáveis também ao casamento, poderão os companheiros elaborar um regime que melhor atenda às suas necessidades, desde que para isso também seja elaborado um contrato de convivência. Uma pergunta que vem de Palmas, Tocantins, Micael Alencar. É possível escolher outro regime de bens, senão aqueles previstos no Código Civil? Sim. Só que para isso, como nós respondíamos à pergunta anterior, essa eleição, ou melhor, a elaboração de um novo regime de bens, ela deverá atender a alguns requisitos que a lei nos impõe. Quais requisitos serão esses? Os requisitos que nós encontramos no artigo 104 do Código Civil, que são os requisitos para a validade de um pacto antinupcial ou contrato de convivência e, sendo válido, a consequência de sua validade é a produção de seus efeitos. Nada obsta que as partes venham a montar um regramento patrimonial próprio, desde que preencham ou atendam os requisitos externos, os requisitos extrínsecos, a forma escrita, né? No caso do casamento, deverá ser feito por uma escritura pública, o pacto antinupcial, e, no caso da união estável, o contrato de convivência poderá ser feito aí por um contrato entre as partes. Eles poderão elaborar as suas próprias disposições, desde que, em respeito ao inciso 2 do artigo 104 do Código Civil, o objeto da pactuação não poderá, em hipótese alguma, violar direitos, atentar contra a expressa disposição legal e restringir direitos e garantias constitucionais. Por exemplo, é impossível que se faça um pacto antinupcial ou um contrato de convivência e se venha, por exemplo, a determinar que um dos cônjuges abra mão de direitos que decorram do artigo 5º da Constituição Federal, como, por exemplo, o direito à herança, o direito de participar como herdeiro de bens que estão ou que eram de propriedade de seu antigo cônjuge. Ok? Há de se estabelecer também que essa relação patrimonial das famílias, ela atende, sem qualquer tipo de violação, os princípios da autonomia privada, o princípio da variedade, que deverá atender aí a melhor exigência desses cônjuges ou companheiros. Poderão eles estabelecer um regramento próprio, poderão eles escolher um determinado regime, poderão eles criar realmente uma nova disposição de bens acerca de seu casamento ou de sua união estável. Desde que se entenda que essa liberalidade que se tem a celebrar esse contrato de convivência, a estabelecer um pacto antinupcial, ele não venha se afastar de formas expressas exigidas pela lei. Não se admite também uma liberalidade excessiva por parte dos cônjuges, que aí sim pode vir a ser caracterizada como um abuso de direito. E o abuso de direito, como nós sabemos, ele é expressamente vedado pelo nosso Código Civil. É uma das formas que vai acabar ensejando a nulidade daquela cláusula ou até mesmo de toda a disposição contratual. É claro que nós temos uma disposição no artigo 184 do nosso Código Civil que estabelece que poderá haver uma redução substancial daquela disposição, fazendo com que eventual cláusula que venha a aferir ou limitar direitos venha a ser afastada, fazendo com que se produzam os defeitos que se pretende com aquele pacto ou aquele contrato a partir de sua elaboração. Ok? Nós vamos para um rápido intervalo e já já nós voltaremos com mais perguntas.
E continuamos com o programa Saber Direito Responde. Mais uma pergunta que chegou aqui para o nosso e-mail, saberdireito@stf.jus.br. A partir de que momento o regime de bens começa a produzir efeito? É a pergunta da Tatiana Gontijo, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Tatiana, veja bem. Nós temos aqui que estabelecer um paralelo entre o casamento e a união estável. Se nós observarmos o primeiro artigo que dispõe sobre o pacto antinupcial, que é o artigo 1653 do Código Civil, nós vamos encontrar lá um requisito que se faz como condição sine qua non, condição sem a qual jamais existirá um pacto antinupcial, que é o requisito da forma. A escritura pública é a forma que a lei exige para o pacto antinupcial. Acontece que, para que se produzam os efeitos, eu posso celebrar um pacto antinupcial hoje e contrair um casamento daqui a 5, 10, 15, 20 anos que seja. Para o casamento, os efeitos que se produzirão, ou o início dos efeitos dos regimes de bens, se dará, no caso de um pacto antinupcial, se dará com o casamento. Até que ocorra o casamento, o regramento patrimonial estabelecido em pacto antinupcial fica em condição suspensiva. Uma vez ocorrendo o casamento, começam a produzir os efeitos patrimoniais do casamento. Se o casamento não tiver a necessidade ou não for elaborado um regramento patrimonial próprio para essa relação matrimonial, os regimes de bens ou a relação patrimonial produzirá efeitos ou começará a produzir efeitos tão logo celebrado o casamento, a partir do mesmo momento em que se iniciam os efeitos pessoais desse casamento. Na união estável, como é que fica a relação ou o início da produção dos efeitos patrimoniais na união estável? Se a união estável não tem contrato de convivência, a relação patrimonial se inicia com o início da convivência. Lembrando-se que, para a caracterização da união estável, deverão estar preenchidos os requisitos do artigo 1723 do Código Civil. Se a união estável tem contrato de convivência, começarão a produzir os efeitos patrimoniais, assim, do registro do pacto. Ok? Vamos para a próxima pergunta, que vem de Boa Vista, e é a pergunta da Karina Volpe. Um casamento celebrado no Código Civil de 1916 poderá ter o seu regime de bens alterado? Essa pergunta, ela é de suma importância, porque desde o início da vigência do Código Civil, começaram a surgir algumas discussões acerca dessa possibilidade. Nós encontramos lá no parágrafo 2º do artigo 1639 do Código Civil, o chamado princípio da mutabilidade dos regimes de bens. Essa mutabilidade, quando teve iniciado a vigência da atual codificação civil, ela foi objeto de discussão pelo seguinte motivo: como ficariam os casamentos celebrados antes, se não havia essa previsão? Pois bem, a questão foi facilmente dirimida, já que nós temos nas disposições finais da atual codificação civil os artigos 2035 e 2039, que deverão ser interpretados em conjunto com esse artigo 1639, parágrafo 2º. Até mesmo porque houve, por parte do Conselho da Justiça Federal, quando se reuniu na terceira jornada de Direito Civil, a elaboração do enunciado 260. E esse enunciado 260 colocou uma pá de cal em cima disso, e aí passou a ser entendido que seria possível, sim, a alteração do regime de bens de um casamento celebrado sob a égide do Código Civil de 1916. Mais uma pergunta que chega aqui, da Catarina Silva, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Qual a sua opinião
sobre a imposição do regime obrigatório para pessoas maiores de 70 anos. Catarina, essa pergunta sua, ela é excelente. Por quê? Porque existe, dentro do nosso direito, existe aqui, na disciplina do direito civil, o princípio máximo, que é o princípio da autonomia privada. Nós não podemos esquecer que todas as relações jurídicas, a partir do advento da Constituição Federal, elas passaram a ter que se adequar aos comandos e aos princípios constitucionais. O regime da separação obrigatória de bens às pessoas maiores de 70 anos, no meu sentir, violam por completo não apenas o princípio da dignidade humana, que é um dos fundamentos da nossa República, mas também atenta contra o princípio da liberdade. Nós aqui, dentro do direito civil, por mais que nós estejamos dentro da área do direito das famílias, que é uma área que sofre uma influência direta dos princípios constitucionais, ou seja, sofre uma influência direta do direito público, nós não perdemos aqui o nosso viés privado. Limitar ou impor a pessoas maiores de 70 anos esse regime é atentar contra a sua própria liberdade, já que pessoas hoje com uma expectativa de vida, como tem o brasileiro, ter hoje 70 anos de idade é estar em pleno uso de suas faculdades mentais. Não há qualquer possibilidade aí de se manter essa atrocidade que se fazem com essas pessoas. Seria uma forma de se considerar que as pessoas com 70 anos de idade, que podem ser senadores, deputados estaduais e federais, governadores de estado, elas não possam livremente escolher o seu regime de bens. Ok? Nós vamos para mais um rápido intervalo e já já voltamos. E estamos de volta agora para o último bloco do programa Saber Direito Responde. Temos aqui mais uma pergunta, agora vem de Goiânia, do Fernando Machado. Para que serve um pacto antinupcial? E se ele vier a ser considerado nulo? Quais os efeitos? Fernando, nós temos aqui o seguinte. Primeiro, para que serve um pacto antinupcial? O pacto antinupcial vai servir para você escolher um regime de bens que não seja o regime da comunhão parcial. Caso você queira também inserir qualquer cláusula que venha a tratar especificamente um determinado bem com outro regramento, você deverá fazê-lo por pacto. É possível também, apesar de haver uma leve dissidência doutrinária no que diz respeito à possibilidade de se inserir novas relações jurídicas que não sejam exclusivamente patrimoniais, como nós vimos durante o nosso curso, a questão de se estabelecer quem ficará responsável pela administração dos bens da família, como ficará a questão de quem tomará conta da casa, de quem exercerá os atos de administração doméstica do dia a dia. Isso tudo vem sendo bem atendido pela doutrina e pela jurisprudência, de modo que essa é a finalidade do pacto. Se o pacto vier a ser declarado nulo, as disposições pactuadas ou celebradas pelos interessados serão desconsideradas e aí presume-se que a vontade do legislador, ou seja, em privilegiar uma relação que após o casamento venha a ser a intenção daquelas pessoas em dividir a sua vida, sendo nulo o pacto, automaticamente será aplicado àquele casamento o regime da comunhão parcial de bens. Mais uma pergunta do Paulo Ferraz de Cuiabá, Mato Grosso. Professor, como ficará a disciplina dos regimes de bens se for promulgado o Estatuto das Famílias? O Estatuto das Famílias, ele hoje encontra-se em tramitação e esse estatuto, a finalidade dele é retirar do Código Civil a disciplina do direito das famílias. O direito das famílias não será mais previsto no Código Civil, no livro próprio. Ele terá um regramento específico, será trabalhado como uma legislação esparsa e a justificativa que se dá a isso são inúmeras, dentre as quais a seguinte:
é muito mais célere e muito mais fácil você alterar uma lei ordinária. A família hoje tem um caráter de ser uma entidade mutante, está sempre em plena evolução. Seria mais fácil você manter a legislação não tão defasada em relação às realidades sociais, como infelizmente acontecem hoje. E o exemplo disso que nós temos são as decisões do Supremo Tribunal Federal, no que diz respeito ao reconhecimento das uniões estáveis homoafetivas, e também a recentíssima decisão do STJ, que reconheceu o direito de duas mulheres se habilitarem para o casamento civil. A finalidade do Estatuto, portanto, vai ser adequar a atual relação familiar com uma legislação mais condizente com as suas necessidades. Já em relação ao regime de bens, haverá uma leve diferença. Nós temos hoje dentro do Código Civil 4 regimes tipo: comunhão parcial, comunhão universal, participação final nos aquestos e separação de bens. No Estatuto das Famílias deixará de existir o regime da participação final nos aquestos, porque é um regime que não vem tendo nenhuma relevância nos casamentos celebrados no Brasil, e o seu índice de utilização é baixíssimo, beirando praticamente nenhum. Ok? E aí vamos aqui para a pergunta da Juliane Pereira, de Macapá. Para que serve o estudo dos regimes de bens? Juliane, o estudo dos regimes de bens serve para que, na hora de um eventual ou de uma eventual dissolução de uma entidade familiar, ficar garantido ali quais os bens que foram adquiridos, quais os direitos que os cônjuges ou os companheiros possuem relacionados àqueles bens, como ficará também a questão de eventual acréscimo ou decréscimo patrimonial, o que entra, o que fica fora. É uma espécie de garantia que você passa a ter sobre como será regulamentada a sua vida depois de casado. Ainda que o casamento não tenha a finalidade precípua de aquisição de patrimônio, essa aquisição de patrimônio acaba sendo uma consequência lógica. E essa consequência lógica não pode ficar de fora, ou não poderia deixar de ser tratada também pela legislação. Com isso, o estudo dos regimes de bens se destina a quê? A regulamentar todas essas relações que os cônjuges possuem entre si, com patrimônios comuns, patrimônios adquiridos no curso de um casamento, e também para a relação que eles poderão exercitar ou poderão ter com os bens anteriores ao casamento. Eu agradeço a participação e audiência de todos. Não deixem de acompanhar os programas da Família Saber Direito. Um forte abraço a todos e até a próxima.